Meus irmãos em Cristo e amigos do Evangelho de Cristo Jesus, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma vez para trazer-vos uma palavra de Deus, uma palavra de reflexão, de incentivo e encorajamento para os dias odiernos que ora estamos atravessando. Esta palavra se encontra no Salmos de número 114, que nos diz as maravilhas do Êxodo, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel seu domínio. Que maravilha, né? Quando Israel saiu do Egito, né, o autor aqui está dizendo, lembrando da época passada, quando Israel saiu do Egito em direção à terra de Canaã, a terra da promessa, que Deus Pai o havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, e confirmado em Moisés, e orientado e prometido a Moisés, que levaria o povo para a terra de Canaã, terra que seria dos cananeus, descendente de Cã, filho de Noé, e Cã gerou Canaã. Daí vêm as famílias do cananeu, que habitaram a terra e povoaram por muitos anos. E a maldição profética de Noé era que seja Canaã ou Cã, servo de Sem e de Jafé, seus irmãos. E sabemos que de Sem, na 10ª geração veio Abrão, né? E de Abrão veio Isaac, Jacó, veio as 12 tribos, e assim formou-se a nação de Israel. Então, Israel descende de Sem, e assim estava se cumprindo a promessa e a maldição de Enoque sobre os descendentes de seu filho Canaã. O seu filho Cã, tendo Canaã por filho de Cã. Então aqui nos diz que quando Israel saiu do Egito, o autor que lembra, quando Israel saiu do Egito, e continua, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Olha só, o povo tinha uma língua estranha, logicamente, não era a mesma língua hebraica, né? O hebraico antigo que se falava entre os hebreus, uma língua diferente que eles não compreendiam, né? E o povo estava na terra de um povo de língua estranha, na verdade. Aí o verso 2 diz, Judá se tornou o santuário do Senhor, e Israel seu domínio. Olha só, Judá se tornou, após o povo entrar na terra da promessa, posteriormente, a terra de Canaã, Judá, tendo por capital Jerusalém, ali se tornou santuário de adoração a Deus, né? E ali foi estabelecido o trono o templo de Salomão, né? E tornou-se propriamente dito santuário em Jerusalém, né? Porque o santuário passou por alguns lugares, por Siló, foi um deles, né? E também em Gilgal e outros lugares, mas tornou-se oficialmente, né, o santuário fixo em Jerusalém, lugar de adoração a Deus. E nos diz aqui que Israel se tornou seu domínio, todo Israel, né, era o domínio, né, ali naquelas épocas passadas. Israel, o seu domínio, né, o domínio sobre o santuário, né, o domínio sobre todas as áreas da terra, né, como nação. O mar viu isto, ou o mar viu isso e fugiu. Verso 3, né? O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Olha só, o mar viu isto e fugiu, e o Jordão recuou. Aqui o salmista retrata a passagem do mar, quando Israel passou pelo mar de juncos, ou mar vermelho, ou mar, né? E aqui o salmista, ele reporta essa época, né?
quando Deus abriu o mar, conhecido como Mar Vermelho, para Israel passar para o outro lado do deserto. E quando ele fala que o Jordão recuou, aqui está no capítulo 3 de Josué, 40 anos depois, Deus fez o Jordão parar nas suas ribanceiras, porque o Jordão transbordava. E ao passo que os sacerdotes colocaram os pés na borda do rio Jordão, ele parou, a corrente parou e o povo atravessou para o outro lado daquela região. Que Deus maravilhoso, né? Que fez esses grandes milagres. E nos diz o verso 4 que os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Olha só que maravilha, né? Uma linguagem poética, uma linguagem profética, né? Se olharmos biblicamente, segundo a hermenêutica, montes na Bíblia fala sobre reinos, né? Fala sobre reinos, né? E a Bíblia diz que os reinos estavam apavorados quando Israel, né, estava chegando na terra da promessa. A própria Raabe, no capítulo de número 2 de Josué, diz aos espias, ouvindo isto, que vocês atravessaram o Mar Vermelho e o que Deus fez com o povo de Israel, nosso coração ficou apavorado. Os habitantes de Jericó tremeram, né? Pode se referir que os montes aqui se referem aos reinos, né? Aos reinos daquelas terras. Ficaram pulando como carneiro, preocupado com a estadia de Israel na sua terra agora, pelo milagre que Deus fez. Então Deus fará milagres em nossas vidas, irmão. E as pessoas o saberão. As pessoas saberão quem é você. As pessoas saberão o Deus que você serve, um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem o poder de abrir o Mar Vermelho, de parar o Jordão, de fazer coisas grandes, de parar até o sol, ou mesmo o universo, por causa do seu povo na terra. Davi, no Salmo 18, ele diz que clamou a Deus, e Deus o desceu numa teofania, e montou no querubim voou sobre as asas do vento, e foram vistos os fundamentos dos montes, foram descobertas as profundezas das águas. Ali Deus agiu de forma terrível em favor de Davi, o seu servo, irmão, né? Por causa da sua oração, quando este estava sendo perseguido pelo rei Saul, né? Então nosso Deus faz coisas grandes, faz coisas grandes. O livro de Josué é dito no capítulo 10 sobre Josué, que quando ele orou, o sol se deteve em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. A Bíblia diz que o sol e a lua não se apressaram a se pôr, o sol não se apressou a se pôr um dia inteiro, né? Quase um dia inteiro. E a lua também, ouvindo Deus a voz de um homem, de um servo dele. Que coisa tremenda, né? E o versículo de número 5 nos diz, o autor ainda diz assim, de forma poética e simbólica e figurativa: o que lhe aconteceu ao mar, para que você fugisse assim? Eu estou aqui na linguagem atualizada, né? Almeida, revista atualizada. E aqui diz que o que lhe aconteceu ao mar, para que você fugisse assim? O que lhe aconteceu ao mar, para que tu fugisse? E outro texto diz assim, outra versão: o que houve ao mar, que fugisse? E você, Jordão, por que recuou, né, diante de Moisés? O Mar Vermelho, diante dos filhos de Israel, eles fugiram de uma forma simbólica, ou poemática, ou figurativa. Quer dizer, o problema que estava na frente de Moisés se abriu e o povo de Israel passou pelo meio daquele problema que era o mar. Eu não sei que problema está hoje assolando a tua vida, mas o Deus eterno, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, ele pode literalmente abrir o Mar Vermelho, se quiser, mas ele pode espiritualmente abrir o mar da tua vida, abrir, né, o mar das dificuldades, dos problemas, e você passar pelo meio dele.
este problema pode ser muito grande, né? Incapaz de se resolver, mas o Deus de Moisés, o Deus de Israel, ele pode abrir, né, e você passar pelo meio, ou ele pode fazer este problema fugir de diante da tua presença e você alcançar a vitória da parte de Deus, porque é o Deus do Salmo 114, né? E você, Jordão, porque recuou, o mar fugiu e o Jordão recuou, porque o Jordão estava descendo muita água ali, a correnteza estava muito grande, né? A ribanceira estava cheia ali, estava transbordando e era o tempo da cega. Havia muita lama naquele Jordão, né? Naquela correnteza. E ele teve que parar para o povo passar, né, para o outro lado. E assim Deus fez esses milagres, né? Aí o verso de número 7 é dito: trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, trema, ó terra. Ele já encerrando, né, os seus pensamentos, né, a forma poemática que ele narra este salmo, ele diz: trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. De Jacó, quer dizer, ele quer dizer no final que tudo isso que houve foi na presença do Deus de Jacó. Diante de Deus o mar se abriu, o Jordão parou e o povo passou para o outro lado, né? Diante do Deus Todo-Poderoso. Então esta forma simbólica que o mar fugiu, que o Jordão recuou, que o Jordão parou, nós entendemos aqui no final que foi diante do Deus de Jacó, do Deus Todo-Poderoso, que este Deus, ele vem agir por nossas vidas, ele vem agir por teus problemas, por tua casa, por tua situação, que ele venha te dar vitória, que ele venha trabalhar pela tua família, né? Pelos teus negócios, né? Que os problemas que tu estás hoje atravessando venham estar diante de Deus nesta tarde e ele venha abençoar, ele venha resolver e você venha cantar o hino da vitória, como Moisés cantou no Êxodo capítulo 15, e também Miriam, sua irmã, profetiza, dançou e cantou diante de Deus, porque o Senhor sumamente se exaltou e lançou no mar os cavalos e os seus cavaleiros. Eita! Oh glória! E o verso 8 final é dito: ele transformou a rocha em lençol de água. Ele transformou a rocha em lençol de água. Olha que maravilha! E o rochedo em manancial. Transformou a rocha. A Bíblia diz em Êxodo 17, ali mostra a primeira vez que Deus ele fez a rocha virar um lençol de água. E ali, como se fosse uma torneira, saindo águas daquela rocha continuamente, né? Deus mandou Moisés ferir a rocha, ele o fez, e quando ele o fez, Deus fez com que saísse água, irmãos, daquela rocha. E é dito que, e o rochedo em manancial, olha só, em manancial, né, de águas que não paravam. Tem um pensamento que se diz que esta rocha foi levada, né, durante 40 anos pelo deserto afora. É umas especulações, né, segundo tradições, né, judaicas e de outras tradições aí passadas, tradições, né? Mas a Bíblia diz num dos salmos também, é o Salmo 78, que eles rebentaram rocha no deserto. Quer dizer o quê? Durante os 40 anos que eles estiveram atravessando no deserto, eles rebentaram rocha, ou seja, sempre que precisavam de água, de tomar água, eles apenas arrebentavam as rochas, tocavam nas rochas, dizendo que Moisés, entendendo que foi Moisés que fez isso. Sempre que precisava de água, Moisés feria a rocha e Deus mandava água daquela rocha. Abria uma torneira naquela rocha. Em Números capítulo 20, versículo de número 7 ao 11, é nos dito que, mais uma vez, Deus mandou Moisés falar a rocha. Só que neste episódio de Gênesis capítulo 20, e o versículo 7 ao 11, Deus não manda Moisés ferir a rocha. Ele simplesmente agora manda que Moisés fale a rocha, né? Fale a rocha, né? Só que Moisés, ele feriu a rocha, né? Ele feriu a rocha, né? Ele feriu a rocha, e a rocha ali é um tipo de Cristo, né? É um tipo de Cristo, né?
que foi crucificado por nós no Calvário, né? E Moisés não fez como Deus mandou, porque a primeira vez lá no Êxodo capítulo 17, Deus mandou Moisés ferir a rocha, ali simbolizava, significava Cristo, né? Sendo crucificado pela humanidade em nosso lugar, né? Em lugar de todos, na verdade. E no capítulo 20 de Números, versículos 7 a 11, ali Deus manda Moisés falar a rocha, ou seja, não precisa ficar ferindo a rocha, né? A segunda vez era para falar, porque a segunda vez significava apenas falar, pedir. Jesus, Pedro fala que foi moído por nós uma vez, né? Levando nossos pecados. E agora ele não precisa ser mais ferido, mas somente, né? Ele precisa ouvir as nossas petições, as nossas orações, né? Precisamos somente orar, pedir, clamar e crer que Ele vai mandar água dessa rocha para as nossas vidas aqui na terra. Então, crê nesta palavra, ore a Jesus, ore ao teu Deus, apenas fale a rocha e águas verterão para você, a providência chegará nas tuas mãos. Amém? Que este Jordão pare, que este mar fuja diante da sua presença, mas que o milagre chegue nas suas mãos. Oh glórias, em nome do Senhor Jesus. Creia nesta palavra, creia neste Salmo 114, tenha ele como aspiração para a tua fé, como aspiração e incentivo para a tua vida espiritual, para você confiar que a vitória vem, o problema vai fugir e a vitória vai chegar nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz, graça e paz seja com todos. Amém.